Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são muito importantes. A Trindade Santa e suas obras, dentro dos pontos 157 e 170. São 3 pontos nesse tema, mas de uma profundidade maravilhosa. Lembrando que ainda estamos dentro das obras divinas, estamos dentro do parágrafo 2º, né? A Santíssima Trindade na doutrina da fé. Então vamos lá. Ponto 257. O lux beata trinitas et participalis unitas. Traduzindo, claro. Ó Trindade, luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da vontade. E é uma citação de Efésios 1:9. Que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou de antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo. Efésios 1:5. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Graças ao Espírito que faz de nós filhos adotivos. Romanos 8:15. Este desígnio é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade. 2 Timóteo 1:9. A qual procede imediatamente o amor trinitário. E este amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação depois da queda, e nas missões do Filho, do Espírito, continuadas na missão da Igreja. Ponto 258. Toda a economia divina é uma obra comum das 3 pessoas divinas. Assim, como não tem senão uma e mesma natureza, a Trindade não tem senão uma e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são 3 princípios das criaturas, mas um só princípio. No entanto, cada pessoa divina realiza a obra comum segundo a sua propriedade pessoal. É assim que a Igreja confessa, na sequência do Novo Testamento, um só Deus Pai, de quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, um só Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Ponto 159. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Toda a economia divina faz conhecer não só a propriedade das pessoas divinas, mas também uma única natureza. Por isso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum a separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, falo pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, falo, por que o Pai o atrai e o Espírito o move. Ponto 260. O fim último de toda a economia divina é o acesso das criaturas à unidade perfeita da bem-aventurada Trindade. Mas já desde agora nós somos chamados a sermos habitados pela Santíssima Trindade. Quem me tem amor, diz o Senhor, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai amá-lo-á. Nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. João 14:33. Ó meu Deus, Trindade, eu vos adoro. Ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim, para me estabelecer em vós, imóvel e pacífico, se já a minha alma tivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe nas profundezas do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida no lugar de vosso repouso. Que nunca aí eu vos deixe só,
mas que esteja lá inteiramente, toda desperta na minha fé, toda em adoração, toda entregue à ação criadora. Bonito, hein? Profundo. Qual a fundamentação destes temas 257 a 260? Bom, apresenta um dos pontos mais culminantes da reflexão teológica cristã, que é o relacionamento divino entre a Trindade Santa e as obras à destra, ou seja, a criação, a salvação, a santificação da humanidade. Como é que isso se interrelaciona? O texto, os pontos aqui, eles mostram como toda a economia da salvação, do princípio ao fim, é uma obra das três pessoas divinas. Ainda que cada pessoa a realize segundo a sua propriedade pessoal. Tal perspectiva é profundamente enraizada na tradição patrística, bíblica e na dogmática da Igreja. E como é que a gente entende isso? Como isso pode ser compreendido do ponto de vista do dogma? Explicação teológica. Bom, a Trindade, ela é um princípio de toda a obra divina. Então, o ponto 257, ele inicia com uma bela invocação litúrgica. Ou seja, essa luz santa da Trindade que nos dá unidade, ela é muito bonita. A Trindade como luz e unidade originária. Ou seja, ela ilumina tudo e congrega tudo. Então a fé cristã confessa que Deus, em sua essência, é comunhão e amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo e agem para comunicar esta bem-aventurança a todas as criaturas. Quando eu falo todas mesmo, todas as criaturas, não somente a criatura humana. Porque esse equilíbrio, essa iluminação, embora sejam direcionados ao homem, mas temos que lembrar que isso repercute na humanidade. Muitas obras, muitas coisas que estão sendo escritas nos últimos tempos sobre ecologia e tantas coisas, temos que olhar por esse prisma, não pelo prisma como diz da Pachamama, não. Nem os gnomos, nem o espírito, não. É uma luz integradora. Este amor eterno, conforme Efésios, Romanos, é a origem do plano da salvação. Ou seja, Deus nos criou para sermos filhos no Filho, configurados à sua imagem, movidos pelo Espírito. O termo economia da salvação, ele refere-se propriamente ao plano divino na história, ou seja, criação, encarnação, redenção, santificação, glorificação final. E vamos pensar. Criação, nós participamos da criação quando fomos criados, gerados, viemos ao mundo, porque fazemos parte dessa criação. Encarnação, quando descobrimos a presença de Cristo que nos redime. Redenção é a experiência de inserção na igreja, onde nos tornamos não mais feridos do pecado original, mas nos tornamos filhos da graça. E santificação é a vivência cotidiana da criação, da encarnação e da redenção. É isso que nos santifica. Isso nos santifica ao ponto máximo de levar-nos à glorificação final. Essa é a economia, esse é o projeto. Qualquer outra coisa que passe por aqui, teologias que vão surgindo aí, teologias de libertação, teologias da prosperidade, e tanta coisa que já foi dita, isso tem que ser bem entendido dentro da localização específica no espaço e tempo. Por quê? Porque o projeto de Deus, o objetivo, a economia da salvação está aqui. Criação por amor, encarnação por amor, redenção por amor, santificação no amor e glorificação final para o amor. É isso. A economia não é um ato externo de um Deus impessoal,
mas é a expressão de um amor trinitário que se comunica conosco desde a nossa concepção até a nossa partida, ao nosso falecimento. E aí, a eternidade é o caminho da nossa fé. São João Paulo II, ele diz que o mistério da Trindade é o mistério central da fé cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios. Então, entender esse mistério na nossa vida, essa economia da graça, é muito importante. Não é obra de um ou outro, é uma obra comum. E isso já é um convite para a eclesialidade, para a comunidade. O ponto 258 vai dizer: toda a economia divina é obra das três pessoas divinas. Ou seja, a Trindade age como um princípio único. Um só princípio. Pois há uma só essência que opera de forma divina. No entanto, temos que entender uma coisa. Cada pessoa atua segundo a sua hipóstase, ou seja, segundo a sua natureza, né? Segundo a sua personalidade. O Pai é a origem sem origem. O Filho é gerado eternamente. O Espírito procede do Pai e do Filho. João 15, 26, Gálatas 4, 6. E isso está claramente expresso numa forma paulina que está em 1 Coríntios 8, 6. Eu já falei. Olhem sempre as notas de rodapé, olhem sempre as notas, as maçoras laterais. Isso é muito importante. Olha o que diz 1 Coríntios 8,6. Um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. Um só Senhor Jesus Cristo, em quem tudo existe. Um só Espírito, que age em todos. Portanto, a economia revela tanto a unidade quanto a diversidade das pessoas divinas. A Trindade se manifesta especialmente nas missões divinas. O Filho é enviado pelo Pai para a encarnação. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho após a Páscoa. Para quê? Para a santificação da humanidade. O que é santificação? Santificação é isso. É a pessoa conhecer profundamente essa realidade. Conhecer a criação em si, a encarnação em si, a redenção em si, e viver em função da criação, encarnação e redenção, a santificação cotidiana, para que cheguemos, pela graça de Deus, à glorificação final. Essa é a lógica, né? Então, entender isso é profundamente transformador para qualquer cristão. A economia, ela revela a unidade e a diversidade. Santo Agostinho vai dizer na obra De Trinitate, as obras de Deus em relação às criaturas são comuns às três pessoas, mas cada pessoa aparece naquilo que ele é próprio. O Pai como Criador, o Filho como Redentor, o Espírito Santo como Santificador. E isso leva à comunhão. Comunhão com a Trindade na vida cristã. O ponto 259 fala exatamente disso. Apresenta o ponto-chave. A vida cristã é participação na vida trinitária. Não se trata nunca de uma teoria abstrata, mas de um chamado existencial e espiritual. Todo aquele que dá glória ao Pai, fala pelo Filho e no Espírito Santo. É a dinâmica do culto cristão. A oração cristã dirige-se ao Pai por meio do Cristo no Espírito. Essa estrutura trinitária, ela fundamenta. Eu sempre falo aqui, aquilo que os teólogos escreveram, que o magistério escreve, que os concílios falaram, já está no coração de quem vive Jesus Cristo. Para quem vive Jesus Cristo, usando Santo Agostinho agora, a lei foi escrita para o escravo. O homem de bem, o homem santo, já a tem gravada no coração. Um texto bíblico muito importante é João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. E eu falava isso alguns itens atrás. Um dia que eu citei um texto do Sermão 68 de Santo Agostinho, quando alguém me pergunta: por que você reza se Deus sabe o que você precisa? Porque o fato de eu sentir o desejo de rezar é Deus dizendo para mim interiormente: pede, que o teu pedido libera a minha graça para que eu possa te dar aquilo que eu sei que você precisa.
Isso é transformador, gente. Isso é transformador. Karl Rahner, um jesuíta, ele escreve o seguinte: a trindade econômica, como Deus se revela na história, é a trindade imanente como Deus é em si mesmo. Mas não há um outro Deus além do que se revelou em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não existe. Então existe a economia, né? Então a economia é essa, mas existe a teologia. Ou seja, a teologia é estudar Deus naquilo que Ele é. E a economia da salvação é vivê-lo, entendê-lo, compreendê-lo, percebê-lo naquilo que está presente. E isso vai nos encaminhar para o projeto final. Qual o fim último? Habitar em Deus. O ponto 260 do Catecismo, ele aponta para o objetivo de toda a história da salvação, que é a comunhão plena com a Trindade. Criação, encarnação, redenção, santificação e o fim último, habitar em Deus. A vida cristã, ela já antecipa a realidade da graça nos sacramentos, onde na Eucaristia nós recebemos aquilo que nos tornaremos. É bonito Santo Agostinho dizer, quando entregava a Eucaristia na comunhão: contempla o que sois, recebe o que és. Ou seja, nós somos filhos adotivos pelo Espírito Santo. Iremos a Ele e faremos nele nossa morada. Que lindo isso, ser templo de Deus. Onde fica o céu? O céu fica no coração de Deus. É o coração de Deus, mas o coração de Deus é onde existe o amor, onde o amor cresce. E essa comunhão é descrita pela oração de Santa Isabel da Trindade, que é citada, eu li, é muito bonita. O céu de Deus. A espiritualidade trinitária é tão cara para a vida cristã, e para esta carmelita que escreve essa oração, é uma proposta de um modelo de vida interior em Deus, com Deus e para Deus. Olha, se a gente pudesse colocar isso no nosso dia, tudo que a gente fizesse do nascer ao pôr do sol, em Deus, com Deus, para Deus. Em Deus, com Deus e para Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, outra irmã carmelita, expressa: a minha vocação é o amor. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Isto é, participação da vida divina na Trindade. E os fundamentos bíblicos, gente, são inúmeros. Efésios 1:5, predestinados a sermos filhos adotivos de Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Romanos 8:15, recebestes o espírito de filhos adotivos, conforme a imagem do Filho. Isso é fundamental entender. 2 Timóteo 1:9, graça concedida desde toda a eternidade. João 14:23, faremos nele nossa morada. Faremos nele, em mim, em você, nos seus catequizandos, em todo homem e mulher de boa vontade que entende a economia de Deus. Criação, encarnação, redenção, santificação e vivência em Deus. E vida eterna. É isso, é o projeto. Nada mudou, desde o princípio era assim. 1 Coríntios 8:6. Para nós há um só Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. João 6,14. Ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Dentro da patrística, tudo isso que a Sagrada Escritura diz, isso é estudado, isso é consumido, isso se transforma em alimentação desses homens, dessa teologia trinitária. Querem pegar um estudo, mas que é muito espiritual? Leiam a catequese tradente. Ou seja, a catequese ela é transformadora. A catequese é transformadora porque nos faz fazer experiência. Ela deve apresentar a Trindade como um mistério central e não como uma doutrina marginal. Ou nós conhecemos a Deus
onde Deus quer ser conhecido, que é no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a gente está brincando de casinha. A liturgia, ela vem sempre antes, porque ela vinha sempre antes. Agora a liturgia está vindo depois da catequese. Ou seja, parece que as pessoas elas não experimentam mais de uma maneira tão profunda. É os nossos tempos, é os nossos dias, né? Que vão mudando isso, mas a liturgia, ela sempre foi o local do mistério. Olhando para um pedaço de pão e um pouco de vinho, eu vejo o mistério. Olhando para uma água derramada sobre a fronte de um bebê ou de um adulto, ou mergulhar de um adulto numa fonte batismal, numa pia batismal, eu vejo o mistério. Quando eu vejo o bispo impondo a mão e traçando com o óleo do crisma e dizendo, recebe o dom de Deus, eu vejo o mistério. Quem somos nós para que isso penetre em nós, se manifeste em nós e nós levemos isso e manifestemos isso ao mundo? Quando o sacerdote impõe a mão e diz, eu te absolvo de todos os teus pecados, vai em paz. Eu vejo o mistério, porque é uma conversa entre o amor do que cai com o amor daquele que estende a mão para levantar. E isso santifica. Quando eu vejo, e vi muitas vezes isso, o óleo sobre a fronte, o último encontro com a Eucaristia nesta vida, o viático, eu vejo o mistério. Em cada sim, em cada eu prometo, dito no sacramento do matrimônio ou no sacramento da ordem, eu vejo o mistério. A liturgia é a oração. Elas devem ajudar os fiéis a viver a comunhão, a ver a Deus, a compreender a Deus, a experimentar Deus, a tê-lo dentro de si. Contempla o que sois, recebe o que és. Isso é espiritualidade. Espiritualidade autêntica da Igreja Católica Apostólica Romana em todos os locais onde ela existe. E ela pode existir sozinha dentro de um presídio, ela pode existir sozinha dentro de um hospital, ela pode existir sozinha onde ela está, mas ela nunca está sozinha naquilo que ela é, igreja. Um padre Vantuan que celebrava com um pedacinho de pão e uma gota de vinho a Eucaristia, ele não celebrava por ele, ele celebrava com Cristo, por Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai. E quando ele dizia isso, ele dizia com toda a igreja. Essa é a espiritualidade trinitária. Ela é relacional, ela é encarnada, ela não é individualista. Então, se algo que você leu em algum documento da Igreja Católica Apostólica Romana que te leve a um diferentismo, que te leve a um desligamento da natureza, ficar abraçando árvore em praça, não. A natureza deve ser abraçada como qualquer criatura. Qualquer. Mas lembrar-se que a natureza não é Deus. A natureza não é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é humano e divino. Ele é um único. E está presente onde quer que nós deixemos ele permanecer. Fará morada em nós. Bom, gente boa, essa é a Escola Teófilos. Eu sou o professor Euclides. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.